Ruth capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada, a colheita da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e glorioso Pai, nós te suplicamos o teu favor, nós te pedimos que o Senhor seja conosco nessa hora, onde a tua palavra será explicada e aplicada aos nossos corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja bondoso conosco, que nos conceda a graça de sermos tocados pela Tua Santa Palavra, sermos transformados por ela, que possamos, Senhor, de fato, de glória em glória, sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos nesta hora. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, eu acho que é seguro dizer que talvez todos nós, ou pelo menos muitos de nós aqui, tivemos super-heróis que a gente admirava e queria ser quando a gente era criança. Talvez alguém aqui ainda tenha escondido uma fantasiazinha de super-herói que veste quando ninguém está olhando.
Enfim, um herói típico, ele vai se destacar pela sua força, por alguma coisa extraordinária que ele tenha. Força, aparência, inteligência, o que quer que seja. Mas nem sempre é assim. E é por isso que tem aquele ditado que a gente provavelmente já ouviu, que diz assim: nem todo herói usa capa. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma cena que, quando eu estava lendo um livro do Tolkien, que é o que escreveu O Senhor dos Anéis, ele tem outro livro que chama O Hobbit. E aí tem uma cena onde a feiticeira Galadriel está conversando com o mago Gandalf. E ela está questionando a ele, porque ela suspeita que o grande inimigo deles, o Saruman, voltou. E o contexto desse diálogo, ele acontece quando a feiticeira Galadriel, uma elfa, ela está inquirindo a Gandalf por que ele escolheu o Hobbit, aquele pequenininho, frágil ser, para ser aquele que ia carregar o anel, que poderia mudar o destino de toda a história. E o diálogo ocorre mais ou menos assim, tá? Eu não lembro exatamente, mas eu escrevi aqui o mais próximo que eu lembrei. Ela pergunta assim: Gandalf, por que o Hobbit Frodo? E ele responde: Saruman acredita que apenas um grande poder pode conter o mal. Mas não foi isso que eu descobri. Descobri que são os pequenos atos diários de pessoas comuns que mantêm as trevas afastadas. Simples atos de bondade e de amor. Veja, quem a gente vai conhecer hoje é outro herói como esse. Outro herói que não usa capa, mas um herói que veste o manto da justiça pactual, as vestes da piedade, um espírito gentil e bondoso que encarna o ideal da lei israelita, um homem cheio de Hesed. Essa palavra Hesed é uma palavra hebraica que é chave na Bíblia. Ela possui uma riqueza tão grande que ela vai ser traduzida de várias formas ao decorrer das Escrituras: benignidade, misericórdia, amor leal, fidelidade, ou mesmo graça. Isso porque essa palavra, Hesed, ela contém em si todas as formas através das quais Deus vai agir em favor do seu povo, com vistas a manter a sua aliança ou seu pacto com eles. Veja só, nesse período dos juízes que a gente já viu, onde não havia rei em Israel e todo mundo fazia o que era certo diante dos seus próprios olhos, essa é exatamente a ocasião histórica onde os eventos aqui de Ruth estão acontecendo. A gente conhece Boaz, naquele meio que não era favorável. Ele era um homem que de fato agia como um rei de Israel deveria agir. Ele conhecia as leis e os estatutos de Deus. Ele certamente meditava naquelas leis e estatutos. E ele vai se encontrar com a nossa velha conhecida, Ruth, a Moabita, uma estrangeira que não abandonou que abandonou tudo o que lhe era precioso pela perspectiva da pobreza. Veja, Boaz ainda fala aqui, a perspectiva dela era pobreza, provavelmente hostilidade étnica ou racismo, e mesmo voltando com uma sogra amargurada. Por que ela fez isso? A gente viu no último sermão, porque ela recebeu o dom da fé no Santo de Israel. A gente viu no nosso último sermão que a sua fé salvadora se manifestou em confissão e contrição e compromisso. Veja, e à medida que essa história avança, a gente vai ver que Ruth, ela é como uma flor, desabrochando na beleza da santidade, em um tempo de lágrimas e de profunda escuridão. E aí, meus irmãos, o cenário, as circunstâncias e os detalhes desse encontro aqui entre Ruth e Boaz vão nos ensinar a simples lição que Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Essa é uma maneira muito curta e direta de dizer que a providência de Deus, que a gente confessou na nossa liturgia, conduz todos nós rumo à consumação de todas as coisas. E essa consumação de todas as coisas será o desfrutar em glória de todas as expectativas que foram levantadas por meio das promessas do nosso Senhor. Veja, o que é a providência de Deus, conforme a gente confessou aqui na nossa liturgia?
são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. E aí a história aqui no livro de Ruth nos ajuda a ver esse princípio em ação. Vocês lembram alguma das coisas que eu falei no sermão passado, do porquê que Deus nos dá histórias na Bíblia? Porque às vezes é difícil para a gente enxergar o agir de Deus na nossa própria história. Por isso é importante a gente prestar atenção em aqui alguns detalhes, meios ordinários, comuns, pelos quais Deus, em sua providência, guia todas as coisas para conceder e garantir uma provisão extraordinária para Ruth e para Noemi. E ao fazer isso, eu espero que a gente possa extrair lições, encorajamentos, repreensões quando necessário, desafios para nossas vidas. Tudo isso fundamentado no Evangelho, que é, por sinal, a história das histórias na Bíblia. Veja, eu gostaria que você percebesse como Deus manifesta o seu cuidado extraordinário sobre a tua vida, por meio das coisas ordinárias dela mesma. E se você quer entender isso, esse texto é para você. Talvez você não consiga enxergar a mão do Senhor no pão nosso de cada dia, mas eu espero que o Santo Espírito acalente o teu coração e acenda a tua alma esta tarde, para que você possa render glórias a esse Deus que é tão fiel. Ou até mesmo se Jesus Cristo ainda não é teu Senhor e Salvador, eu presumo que você pelo menos tenha o interesse de descobrir, de ter um pouco mais de informações a respeito da esperança cristã. Se esse é o teu caso, permaneça atento, pois acredito que você vai ganhar um pouco mais de compreensão, e a minha oração é que você veja essa esperança como sendo a tua própria esperança. Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Que meios ordinários são esses? A gente vai ver 3. Primeiro, estatutos ordinários. Estatutos ordinários. O que é que eu quero dizer com estatutos ordinários aqui nessa nossa passagem? Leis e estatutos que foram postos em prática na vida do povo de Deus para governar-lhes a vida. Veja, para entender aqui o que é que está acontecendo na nossa passagem, seria muito importante a gente lembrar de uma passagem que está lá em Levítico 19, versos 9 e 10. Essa passagem vai te dar o contexto necessário para entender a dinâmica do que é que está acontecendo aqui. Eu vou ler para vocês, Levítico 19, 9 a 10. Veja o que é que a lei de Deus falava, os estatutos do Senhor. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Veja só, o que é que a lei do Senhor, o que é que o estatuto do Senhor está falando aqui? Que Israel não deveria explorar os fracos, nem os abandoná-los à própria sorte. Quem fazia isso eram as outras nações ao seu redor. Pelo contrário, Israel foi chamado para ser uma luz às nações, com vistas à benignidade da lei do Senhor, dentre outros fatores. E isso fica claro, por exemplo, em passagens como Isaías 42 e 49. Por isso que, dentre outras coisas, o Senhor instituiu essa prática de não colher tudo, de deixar o que ficava, não ir voltar e pegar, para que ficasse para o pobre e para o estrangeiro, como uma prática de caridade que o povo iria exercer. Essa porção deveria ser deixada para aqueles que estavam necessitados e sobreviverem delas. Porque Israel deveria lembrar que um dia foi escravo na terra do Egito e, por isso, deveria também estender misericórdia aos necessitados. E são momentos assim que a gente tem a oportunidade de ver como a lei do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por meio desse estatuto ordinário, a gente pode perceber a mão do Senhor cuidando não só de Ruth e Noemi aqui na nossa história, mas de tantas outras pessoas. E tantas outras pessoas. Que Deus sábio. É por isso que o salmista poderia dizer no Salmo 119, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Acaso a lei do Senhor é o teu prazer hoje? Eu queria que você percebesse que quando você duvida da bondade da lei do Senhor, você está, na verdade, questionando o caráter do Senhor, o caráter do legislador. Será que você já parou para pensar nisso? Uma lei, ela não surge no vácuo. Teve uma mente que idealizou aquela lei antes dela vir e se tornar uma lei. Será que você é mais sábio que o próprio Deus? Veja,
muitas vezes a gente vai ver deveres que nós temos na lei do Senhor que não se enquadram com a forma que a gente está vivendo, e a nossa tendência vai ser dizer, isso é legalismo, tira isso aqui da minha frente, eu não quero ouvir falar nisso. Meu irmão, quando você for convencido de que a lei do Senhor está te dizendo uma coisa que você não tem prazer em estar fazendo, que aquela lei, que aquele dever seja um lembrete para você de onde o teu deleite deveria estar. É um lembrete para você da onde para a direção que você deve caminhar. Afinal de contas, a lei do Senhor de fato é boa, perfeita e agradável. Permita que ela faça o seu papel na sua vida, te convença do teu pecado, te leve novamente para a cruz, e que de lá da cruz você volte com um desejo renovado de obedecê-la. Claro que você não vai fazer perfeitamente, mas se você fizer sinceramente com o desejo de perfeição ali, por causa da sua união com Cristo, Deus ele vai receber aquele teu ato de obediência, e você vai dar alegria ao teu Pai Celestial. Não para estabelecer, a tua obediência não é aquilo que vai estabelecer o teu relacionamento com Deus, mas ela vai expressar um relacionamento que já existe. Ao mesmo tempo, eu queria que vocês percebessem como esse modelo aqui que a gente tem, nesse estatuto ordinário, nos dá um esboço para o que é a caridade bíblica. Veja que a caridade bíblica não é aquela que incentiva a preguiça. A Bíblia nos exorta a olhar para a formiga e aprender com essa diligente criatura como usar a força que o Senhor nos deu. Então a gente vê claramente que a caridade bíblica deve promover a produtividade ao invés de estimular a inatividade. Veja, Paulo vai falar isso lá em 2 Tessalonicenses: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é um princípio claramente bíblico, mas antes da gente continuar para o próximo ponto, eu queria só esclarecer uma coisa que provavelmente pode ser que esteja na cabeça de alguém. Isso que eu estou dizendo não significa que a aposentadoria é pecaminosa. Afinal de contas, a aposentadoria é, por definição, o fruto do trabalho, de uma vida de trabalho de alguém. Os irmãos, Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários, estatutos ordinários, agora encontros ordinários do dia a dia. Veja, o encontro entre Ruth e Boaz, eu já falei para vocês, é o evento central nesse capítulo aqui, então você já sabe para onde a gente está indo. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que você lembrasse que o narrador dessa história preparou o cenário para esse encontro já no último versículo do capítulo 1, ao dizer que essas mulheres chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Veja que dentro da providência divina, isso abriu uma oportunidade para Ruth obter o sustento por meio desse estatuto de deixar aquilo que caísse para que o pobre estrangeiro pudesse colher. Lembre-se também de que ele nos lembrou, o narrador, de que o Senhor, Deus, abençoou Belém ao dar pão ao povo. E a relevância literária dessa ação divina aqui no livro de Ruth fica clara quando a gente percebe que o narrador só vai atribuir explicitamente 2 eventos à ação de Deus. Obviamente que ele crê, como todo israelita piedoso, que Deus está sobre o domínio de tudo. Mas apenas 2 eventos ele vai dizer explicitamente: Deus fez isso. E isso é interessante você observar, porque já que ele está tratando esses 2 eventos de uma maneira única, de uma maneira diferente, isso significa que ele está dizendo: preste atenção nesses 2 eventos, porque eles são muito importantes para você entender o propósito dessa história que há aqui nesse pequeno e glorioso livro de Ruth. Veja só, a gente tem nessa história e até nessa forma do narrador lidar com a providência e o controle de Deus sobre todas as coisas, sem atribuir tudo a ele, expressa literalmente toda hora, um espelho da nossa vida. A gente não vê Deus literalmente agindo na nossa vida, mas a gente crê, porque nos foi revelado de que Deus está sob o controle de todas as coisas. E aí o narrador vai e chama a nossa atenção para alguns eventos, dizendo apenas 2 aqui nesse livro, que esses 2 eventos Deus fez. E qual é o primeiro? O primeiro a gente viu no capítulo 1, que Deus ele deu pão, ele derramou comida. Aquele povo estava passando por uma situação de fome por conta do seu pecado, da sua infidelidade pactual, se vocês lembram, e ele enfim manda o pão. E no final, o que é que ele vai fazer? No capítulo 4, verso 13, a gente vai ler que Deus foi aquele que abriu a madre para que Ruth pudesse ali gerar descendência para aquela família.
E eu estou enfatizando esse ponto, porque de uma maneira que eu creio ser irônica, o narrador claramente ele acredita, como qualquer hebreu piedoso, que, como diz Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Mas aí ele vai, aqui no versículo 3, ele descreve que, por casualidade, Ruth entrou na parte que pertencia a Boaz. Literalmente, você pode ler isso aqui, se traduzir como ela caiu por sorte naquele campo. Mas a gente sabe que o narrador aqui não acredita no acaso. A gente sabe que ele não crê que o acaso irá lhe proteger enquanto eu andar distraído. Como vai a canção, não é verdade? Ele sabe que Deus está no controle de toda a situação. E veja, se o narrador estivesse contando essa história pessoalmente para vocês aqui, nesse momento, provavelmente ele sorriria com o canto da boca, dizendo, por acaso, ela entrou naquele campo. Que diferença que faz para a gente saber e ter em mente que o nosso Pai amoroso é o Deus de toda e qualquer circunstância. Cada evento aparentemente aleatório, cada encontro inesperado em nossas vidas estão grande de uma grande teia da sua providência e você precisa crer nisso. Agora, o que é que há de tão especial nesse encontro entre Ruth e Boaz? Em primeiro lugar, o nome desse homem, e se você é um hebreu que está lendo esse texto aqui em hebraico, você olhar esse nome e você diz, o nome dele significa força, vigor, já o nome dos filhos de Noemi significa algo relacionado à fraqueza, doença. E eles morreram logo na história, se você lembra. Então há um contraste aqui, isso chamaria a sua atenção. Deixa eu ouvir mais sobre esse homem. Além disso, você deveria lembrar do que Noemi falou no primeiro capítulo, quando ela disse que talvez Ruth tivesse uma esperança se ela tivesse algum filho para Ruth se casar. E aí, nos 3 primeiros versículos aqui do capítulo 2, se você notou, o narrador repete 3 vezes que Boaz era um parente de Elimeleque, o finado marido de Noemi. E a repetição ela é uma forma de enfatizar em qualquer cultura. Não preciso estar explicando para vocês, isso não é único da cultura hebraica. Se a gente quer uma coisa, a gente vai ficar repetindo o tempo todo. E a gente fala. Veja só, mantenha então essa informação em mente. Se o narrador está indo, está o tempo todo falando aqui, parente de Noemi, parente de Elimeleque, parente de Elimeleque. Fique com essa informação na sua cabeça que ela vai ser essencial, mas ainda mais essencial para o nosso próximo sermão. Mas eu estou chamando a atenção aqui para você lembrar da próxima vez. Lembre-se, portanto, nesse momento, Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Estatutos ordinários a gente viu, encontros ordinários e aqui agora, finalmente, piedade ordinária. O que é piedade? Uma pessoa piedosa é uma pessoa de santificação ou santidade eminente. O que seria santificação? Basicamente, o processo por meio do qual a gente morre para nós mesmos e para os nossos pecados e nos conformamos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa piedosa é alguém que busca ser santo como Deus é santo e pela graça divina exercitada no seu coração, por meio do Espírito Santo, fica evidente para todos ao seu redor que Deus está agindo na vida daquela pessoa. E quando eu falo aqui piedade ordinária, eu não estou querendo dizer que a piedade que a gente vai ver, a santidade que a gente vai ver aqui, tanto em Ruth como em Boaz, é algo comum de se ver. De jeito nenhum, pelo contrário. Ainda mais naquele período dos juízes, era mais incomum e extraordinário ainda. Quando eu falo aqui em piedade ordinária, eu estou querendo me referir à piedade, à santidade exercida na tua vida corriqueira, na tua vida ordinária. Naqueles dias, de segunda a sexta, a tua vida ordinária, na tua labuta, na tua lida. E eu queria que você visse como esse texto apresenta a forma que tanto Boaz quanto Ruth agiam dessa forma. Vamos começar com Boaz. Já no verso 4 aqui a gente tem a palavra eis. Isso aqui é um convite do autor para que você contemple essa cena que ele vai descrever como se você estivesse ali. Em outras palavras, como aquele jogo em primeira pessoa, que alguns gostam de jogar. Imagine que você está dentro da cena. Observe a situação como se você fosse um dos personagens. E o que é que a gente vê?
a gente vê Boaz chegando para lidar com seus trabalhadores. E qual é a primeira palavra que sai da boca desse homem? É o nome de Deus. É o nome de Deus. Boaz expressa o seu desejo de que a bênção do Senhor esteja sobre os seus trabalhadores. E perceba que os trabalhadores não simplesmente olham para ele e falam, sei, esse daí é aquele que fala o nome de Deus, mas só quer tirar vantagem da gente o tempo todo. Não, eles respondem da mesma maneira. Isso já indica o nível de respeito que Boaz tem dentro de Belém. E esse respeito vai ficar mais evidente ainda quando a gente chegar no capítulo 4 de Ruth. Mas agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer conhecer alguém de verdade, observe como essa pessoa lida com poder, com autoridade. Veja como Boaz age com aqueles que estão sob a sua autoridade. Veja como eles respeitam a ele. Esse é o tipo de líder que a Bíblia nos apresenta como modelo. Esse é o tipo de rei que Israel precisava naquele momento. Esse é o tipo de líder que as nossas igrejas precisam. Esse é o tipo de marido e pai que as nossas famílias precisam. A piedade de Boaz brilhará ainda mais reluzentemente em sua relação com Ruth. Porque Ruth ali, ela estava numa situação ainda mais baixa do que os seus servos e trabalhadores. Perceba que para o capataz lá do campo de Boaz, Ruth nem sequer tem nome. Ela é apenas aquela moabita. Ela é apenas a acompanhante de Noemi, sem identidade, sem importância. Mas Boaz chega e a chama, minha filha. Da mesma forma que a sua sogra a chama. E se preocupa ativamente com a sua dignidade, segurança e respeito. No versículos 8 e 9, a gente lê que Boaz não apenas permitiu que Ruth colhesse em seus campos, mas também garantiu a sua proteção. Ele ordenou que os seus jovens não a tocassem. Ele garantiu a sua provisão, permitindo que ela bebesse até mesmo da água que lhe pertencia. Eu queria que você entendesse que dar um gole de água aqui não é simplesmente ir ali embaixo pegar um copo de água ou tomar uma água da torneira. Era tirar água do poço naquela época. Era um trabalho árduo. Então aquela água estava ali depois de muito esforço. Ele estava dizendo, pode tomar da minha água aqui, não tem problema. Então veja, o que ele está fazendo aqui é aquela palavrinha que eu falei no começo, hesed, amor pactual em ação, amor divino em forma concreta. Aquele estatuto sobre a colheita e o cuidado com os pobres, estrangeiros e miseráveis existia, mas Ruth precisava encontrar graça aos olhos de alguém que iria colocar o princípio do amor ao próximo em prática. E aquilo era bastante improvável, principalmente no tempo dos juízes. Mas veja, Deus, em seu cuidado, a conduziu até um homem que entendia que ele era apenas um mordomo do verdadeiro dono da terra e de toda a sua plenitude. Um homem que, como Boaz, vivendo em uma época de injustiça e crueldade, principalmente com mulheres vulneráveis. E se você tem alguma dúvida disso, leia Juízes 19 depois e você vai ter uma amostra do que acontecia com mulheres vulneráveis naquela época. Ele protegeu essa jovem viúva e até lhe deu água tirada do seu próprio poço. Talvez alguns se perguntem, por que ele está fazendo isso? Veja, ele não está cumprindo apenas a letra da lei. Ele está indo além do exigido. E o que isso mostra para a gente é que Boaz ele tem um relacionamento com Deus que não funciona sobre o princípio da lei, mas sobre o princípio da graça. A gente vai estudar isso no nosso próximo estudo bíblico. Ele não está preocupado em simplesmente medir a sua obediência com exatidão. Ok, já fiz o que eu precisava. Ele entende que a lei o aponta na direção da vontade divina. Por isso ele se preocupa mais em demonstrar amor para com a sua irmã na fé do que simplesmente tirar um peso de suas costas. Em vez de especular sobre as motivações de Boaz, como se a gente estivesse assistindo um filme de Hollywood, onde ele vê a moça e tem uma paixão romântica avassaladora, como muitos explicam nessa passagem. Vamos ouvir o que o próprio Boaz está falando aqui. Ele havia ouvido tudo, ele não elogia em nenhum momento, nenhum atributo físico, inclusive, de Ruth. Ele havia ouvido sobre o hesed, sobre o amor pactual de Ruth para com Noemi. Ele sabia que Ruth, assim como Abraão, o patriarca de Boaz, havia abandonado pai, mãe, terra natal, para buscar refúgio sob as asas do Senhor. E é isso que o chama a atenção. Que imagem linda da proteção e do cuidado divino sob a instrumentalidade do homem. Veja, Boaz não apenas reconhece a nobreza de Ruth, mas a abençoa e ora para que Deus lhe conceda uma plena recompensa. Veja que coisa poderosa a gente tem aqui. Muitas vezes
Deus cuida de nós através das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. O povo de Deus é chamado à piedade. E piedade nada mais, nada menos do que ser como Deus. E aqui Boaz age claramente como um representante humano de Deus, cuidando da filha de Deus como se fosse sua. Ele até recebe a mesa e lhe serve comida. Um exemplo de um homem piedoso que ama a lei do Senhor e o Senhor da lei. Para ele, obedecer não era um fardo, mas um deleite. E veja aqui o fruto disso. Aquela estrangeira foi tratada como um igual. Que mensagem maravilhosa isso aqui é para a igreja de Cristo. Quem éramos e quem somos? Deus nos tomou como um povo que nada era, pecadores mortos em nossos delitos e pecados, um povo teimoso e orgulhoso, gente como eu e você, e os fez família. Como é que a gente receberia uma Ruth na nossa igreja? Alguém que não se encaixe nos padrões que a gente acha que a vida deve ser. Como é que a gente lida uns com os outros quando a gente discorda uns dos outros também? Veja que interessante. Ruth, ela não era o tipo de pessoa aqui que muitos gostariam de ter por perto, mas ela era claramente um troféu, uma medalha, uma demonstração da graça divina. Será que a gente está imitando os incrédulos, fazendo acepção de pessoas com base em preferências, em status ou qualquer outra coisa? Isso é uma vergonha para o Evangelho. Será que a gente é atraído apenas em direção àqueles que podem nos servir, enquanto a gente foge daqueles a quem podemos e devemos servir? Que o exemplo de Boaz nos encoraje, nos envergonhe, nos conduza àquele cuja imagem ele reflete, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar a sua atenção agora, de piedade ordinária, de Boaz para Ruth. Veja, Ruth, ela é um exemplo, um reflexo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Inclusive, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth é logo depois do livro de Provérbios. Então, Provérbios termina com a imagem da mulher virtuosa e logo em seguida você tem a história de Ruth. É bem interessante isso. Ela é diligente, ela é industriosa, ela faz o que precisa ser feito. Pense no trabalho da colheita que ela se submeteu aqui. Isso aqui não era um trabalho fácil, não. Envolvia passar o dia inteiro curvado, debaixo do sol escaldante, seguindo atrás dos cefeiros, lidando com todo o lixo que eles deixavam para trás, tentando achar algo que se aproveite para poder ter a refeição daquele dia. Trabalhando por ela e não só por ela, pela sogra. Além de diligente, ela era humilde. Veja, ela pede permissão a Noemi para ir aos campos. Ela não fica querendo agir de maneira independente ou desonrar a sua sogra. Ela mostra, assim, que a sua prioridade era o serviço. Ela manifestava essa humildade na medida também que ela sabia que ela dependia do favor de alguém. Veja, ela era viúva, órfã e estrangeira. Pelos padrões da lei, ela tinha direito à respiga da colheita ali. Mas qual foi a reação dela ao encontrar graça aos olhos de Boaz? Por acaso ela fez, finalmente alguém olhou para mim. Afinal de contas, eu estou aqui, eu me enquadro dentro do Código de Caridade Israelita. Estou aqui no artigo 75. Será que ela exigiu o reconhecimento por ser estrangeira e esforçada? De jeito nenhum. Qual foi a reação dela? Ela caiu sobre o rosto, maravilhada com a graça recebida. Ela ficou surpresa por Boaz ter notado alguém como ela, um estrangeiro, uma moabita. Em outras palavras, ela perguntou, por que eu? Por que eu estou sendo notada? A gente costuma fazer essa pergunta quando as coisas vão mal na nossa vida. Por que eu? Por que comigo? Mas será que a gente ainda se maravilha e faz essa mesma pergunta quando a gente pensa na graça de Deus manifesta em nossas vidas? Por que eu? Por que me escolheste, Senhor? Ou será que a gente já está agindo como filhos mimados, ingratos, achando que Deus não fez nada mais do que a sua obrigação em nos salvar? Como é que você reage à graça? Será que você é daquele tipo de calvinista que coloca na sua biografia frases como sou um miserável pecador, salvo pela graça, mas ao mesmo tempo olha com um canto de olho dizendo assim, graças a Deus que eu não sou terrível como aquele ali? Que diferença a graça tem feito em sua vida? Como é que você trata as pessoas? Será que você é conhecido pela sua misericórdia? Ou será que você é conhecido pela sua incapacidade de deixar qualquer coisa passar, porque você é tão vingativo? Será que você perdoa? Você pede perdão? Você busca servir ao próximo ou vive apenas em função do seu próprio umbigo e conforto? É vergonhoso sermos egoístas como crentes, após termos recebido tanto do Senhor. Como é que você reage a elogios? Veja bem, depois que Boaz explicou os motivos pelos quais ele estava ajudando Ruth, ela poderia ter dito, realmente,
Eu realmente não percebi, mas eu sou incrível mesmo. Eu nem sei por que eu estava sendo tão modesta. Mas não, ela permanece humilde. Ela é consciente da sua necessidade de graça para continuar caminhando. E o que é que acontece? Graça sobre graça. Boaz fez ainda mais por ela. Ele vai e instrui os seus trabalhadores a deliberadamente, intencionalmente, deixe cair mais grãos para que Ruth pudesse pegar ainda mais. E o que é que acontece? Ela trabalha ainda mais, juntando cerca de 1 efa de cevada. Ou seja, tudo aquilo que ela podia carregar. O Senhor estava operando através de meios ordinários, estatutos, encontros e piedade ordinária. O que nos leva ao nosso último ponto. Ele estava trabalhando por meio desses meios ordinários, a fim de prover de maneira extraordinária. É o nosso último ponto aqui, provisão extraordinária. Quando Noemi viu Ruth voltando, ela ficou espantada. Ela fez: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ficou claro, porque, cara, se você parar para pensar, está colhendo só aquilo que cai, você não vai pegar muita comida. Então ficou claro que alguém agiu favoravelmente com ela. Daí, quando Ruth revelou o nome do seu benfeitor Boaz, Noemi se encheu de alegria e louvou. Ela louvou ao Senhor em oração. Afinal de contas, aquele homem ela sabia, um de seus parentes próximos, e esse homem já estava agora ajudando ela a resolver uma das crises que elas enfrentavam, a fome. E aí ela pensa: esse homem é meu parente. Será que tem como ele ser a solução para o problema da descendência também? A gente já sabe a resposta, que sim, mas elas não sabiam ainda. Dá para imaginar ela arrepiada, percebendo o agir do Senhor na sua vida. Eu queria que você lembrasse, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, mas agora eu queria que você lembrasse da amargura de Noemi no capítulo passado. Ela lembra que ela reconhecia a soberania de Deus, Deus Todo-Poderoso, mas ela não conseguia enxergar a bondade de Deus. Ela via Deus como estando contra ela. E a transformação aqui é impressionante. Veja, o que foi que causou essa transformação em Noemi? É porque ela experimentou a bondade do Senhor por meio do pão que recebeu. E agora consegue ver tudo com mais clareza. Deus não é mais para ela apenas um todo-poderoso distante, como era no versículo 21 do capítulo 1. Mas ele era o Senhor da aliança. Ela agora chama ele pelo nome pactual, Yahvé. Aquele que é paciente e pronto a perdoar, derramando sua misericórdia sobre 1000 gerações. E aí Noemi diz para Ruth: sim, minha filha, faça tudo que esse homem te disser. E Ruth, como uma filha obediente, continua trabalhando nos campos de Boaz até o fim da colheita da cevada. Agora eu queria que você atentasse para o verso 20 aqui, as palavras de Noemi especificamente. Ela diz assim: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Tem uma ambiguidade aqui nesse texto. Você pode interpretar essas palavras de duas formas. Essa pessoa que é descrita como que não tem deixado a sua benevolência, pode se referir gramaticalmente aqui tanto a Deus quanto a Boaz. E muitos interpretam rapidamente de uma forma ou de outra. Bem, eu acho que é Deus, eu acho que ela ou eu acho que ela está falando de Boaz. Mas eu acho que essa ambiguidade aqui, ela serve a um propósito muito claro de demonstrar como nós, seres humanos, podemos e devemos, na verdade, sermos instrumentos da bênção divina nas vidas uns dos outros. Ser mãos de Deus ao cuidar uns dos outros. Lembra quando Jesus diz assim para Paulo: por que me persegues? Veja só, é interessante, eu vi que os irmãos, infelizmente não pude estar aqui, mas vi que os irmãos estavam estudando com o pastor sobre família. E tem uma obra puritana muito maravilhosa sobre família de um puritano chamado William Gouge. Que ele começa a sua obra falando sobre a questão da vida doméstica, são 3 volumes, e ele começa falando essa ideia de que Deus ele é autossuficiente. Na verdade, a gente não pode dar nada a Deus. A gente não tem como a gente acrescentar nada a Deus, porque Ele é pleno em si, perfeitamente acabado. E aí o que é que Deus faz? Ele nos dá uns aos outros, e aí falando no contexto da família, para que a gente possa, ao nos dar uns aos outros, pudéssemos dar nós mesmos a Deus. Veja que interessante essa perspectiva. Veja que interessante. E é exatamente isso que eu vejo acontecendo nesse texto. Isso se encaixa perfeitamente no fato de que Boaz é uma figura que aponta para seu próprio descendente, o nosso Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que viria da sua semente, que assumiu a natureza humana para redimir tudo aquilo que ele tomou sobre si. Veja só, assim como Boaz, Cristo nos notou quando a gente estava à beira da morte eterna. Assim como Boaz, ele nos permite estar em sua presença e até mesmo ceiar com ele. Assim como Boaz, ele nos reconhece como seus, nos convida à sua mesa, nos dá pão e vinho, sacia nossa alma, nos fortalece para as nossas boas obras, enquanto peregrinamos para os campos celestiais de Belém. Assim como Boaz, ele não se envergonha de nós e recompensa até a nossa obediência imperfeita, mas sincera. Veja, porque o Pai retirou a sua benevolência de Jesus Cristo, seu próprio Filho, na cruz do Calvário, a gente pode ter a plena certeza de que Ele jamais retirará a sua benevolência daqueles que vêm aos seus campos carregando a cruz do descendente e Senhor de Boaz. De fato, Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Inclusive, Ele usou todos esses eventos cotidianos na vida dessas pessoas, a respeito de quem lemos, para preparar o caminho para a vinda do grande Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo. Ora, não seria Ele mesmo uma extraordinária provisão para a tua alma, para a tua vida? Aquele que não poupou, por isso, o seu Filho unigênito em favor do seu povo, porventura não nos dará com Ele tudo o que precisamos nessa vida, a fim de que Ele nos carregue consigo para a eternidade. Por isso, meus irmãos, lembre-se que é no ritmo sereno do cotidiano, onde cada gesto simples, cada palavra sussurrada encontram o seu lugar. A gente é chamado a viver diante de Deus em cada uma das nossas tarefas ordinárias, do amanhecer ao cair da noite, e em cada um desses momentos há uma oportunidade para trazer glórias ao nome do Senhor. Eu quero que você imagine cada ação da sua vida, por menor que seja, como uma nota da sinfonia divina. Queria que você pensasse nisso quando você estivesse lavando a louça, quando você estivesse cuidando do jardim, quando você estivesse oferecendo um sorriso a alguém, quando você estivesse compondo uma melodia que ressoa nos céus. É na fidelidade a Deus, nos detalhes da vida, que a gente encontra a verdadeira grandeza. Porque Deus, Ele vê, Ele valoriza cada um dos nossos esforços sinceros. Tudo aquilo que a gente faz para a glória dEle. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. E é nesse viver constante, nesse caminhar diário com o Senhor, que as nossas vidas ordinárias se transformam em algo extraordinário. Porque cada dia vivido com propósito, vivido com devoção, é um tijolo na construção de uma eternidade gloriosa. Portanto, meus irmãos, abrace o cotidiano de vocês com alegria, com reverência, sabendo que ao viver para a glória de Deus, você está como se fazendo parte da grande tapeçaria, a beleza da tapeçaria da providência divina. Cada pequeno ato de amor e serviço é uma semente assim, plantada no solo da eternidade, que florescerá em beleza e resplendor no tempo apontado pelo Senhor para isso. Deus concede provisão extraordinária através de meios ordinários. Amém.